Mas o que mais pega mesmo é quando a pessoa tem ali a fonte de rendimento de uma pessoa jurídica e Sim. não declara. Isso daí é batata. Se você for registrado e tiver alcançado o valor que a Receita Federal estipula, Aí malha fina você na hora. Não tem muitos MEIs, muitos mesmo, que faturam muito mais que isso. E estão ali, a gente brinca que é segurando na mão de Deus. E aham. ficam por 1, 2, 3 anos. Só que Uma tem um hora problema aí. hã. A Receita Federal, ela é bem sacana nessa hora. Ela deixa você indo, só que ela pode te autuar retroativamente. E tem muita gente que, por falta de planejamento ou de conhecimento, acaba pagando mais caro o imposto, porque meu amigo me falou que se eu tiver no lucro presumido no lucro real, eu vou pagar mais caro, eu vou pagar mais barato. Só que você está nesse regime tributário, tem outros tipos de consequências também. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Carlos Altieres e esse é o seu podcast Café com Teatro de número 22. Gente, olha que maravilha. É o nosso podcast da nossa segunda temporada, né? Estamos iniciando aqui nosso ano de 2026. Graças a Deus foi tudo bem, né? Iniciamos aqui, aliás, iniciamos não, né? Finalizamos o ano de 2025 maravilhosamente bem, agradecendo sempre a Deus e Nossa Senhora Aparecida, porque, gente, estamos aí caminhando e, como eu disse, é o 22º podcast. Então, eu quero agradecer, lógico, a você e já pedir aí para você que de repente não segue o nosso perfil no Instagram, corre lá, que é o @café com teatro, tá? Aliás, é o @revista Café com Teatro. E você que não é inscrito no nosso canal do YouTube, também já pode correr lá e se inscrever para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, né? Afinal, já foram aí 21 entrevistas, né? 21 bate-papos. Então você pode assistir cada um deles aí, maratonar o nosso podcast Café com Teatro, é o @TV Café com Teatro no YouTube, tá bom? E logo mais, em breve, estaremos também disponível aí na plataforma do Spotify. Então vai acompanhando que logo mais eu já te falo quando estiver liberado, tá bom? Gente, já quero começar aqui agradecendo aí os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, mandando um grande abraço aí para a editora Castelo, nosso amigo Joel, e falando aí para você que gosta de passatempos, né? Você que de repente gosta aí de fazer caça-palavra, palavra cruzada, cripto, sudoku, eu tenho aqui, ó, para você esses lançamentos da editora Castelo, que é o Caça-Palavra Letrão. Gente, o que acontece? Para você que de repente tem problema de vista que nem eu, mas gosta de fazer um bom passatempo, né? Sair um pouco do excesso do celular, Caça-Palavra Letrão é para você, é para mim, é para criançada, é para o vovô, para a vovó, para os tios, enfim, toda a família se diverte e você consegue aí os passatempos da editora Castelo aonde? Você consegue no site, que é o www.editoracastelo.com.br. Pode também acessar aí o Instagram deles, né, e chamar no direct que você também consegue, fazer o seu pedido ou, se preferir também, o marketplace, né. A editora Castelo está disponível, né, tem o seu material disponível aí na Shopee ou Mercado Livre, então você pode correr lá e fazer os seus pedidos, caça-palavras, palavras cruzadas, enfim, o entretenimento para toda a família, né. Quero também mandar aqui um alô para o meu grande amigo Natan, da Leno Filme Santana. Gente, a Leno Filme Santana, ela é uma loja, especializada em acessórios automotivos, tá. Então você que de repente está querendo aí, dar uma melhorada no seu carro, colocar de repente faróis de LED, melhorar o som, colocar uma película anti-vandalismo, né, pensando aí na segurança sua e da sua família, então você corre lá na Leno Filme Santana, que eles ficam, gente, inclusive na rua Conselheiro Saraiva, número 84, em Santana, tá. Você pode ir diretamente lá, levar o seu veículo para fazer um orçamento ou antecipar o seu orçamento pelo WhatsApp, que é o 011 91273 3439. Você vai falar com meu amigo Natan, falar que viu aqui o recadinho no nosso podcast Café com Teatro, ok? Então é isso, gente. Dito isso, seja muito bem-vindo ao nosso 22º podcast. E hoje eu vou falar aqui da minha convidada de hoje. Hoje, pessoal, é o seguinte, nós estamos trazendo para vocês aqui mais um episódio do nosso quadro Minha Profissão é uma Arte, né? E hoje eu vou estar com um profissional aqui incrível que vai estar tirando muita dúvida. Inclusive, o fato dela estar aqui no nosso primeiro podcast do ano é proposital, porque ela vai ter, aliás, ela aborda um assunto que é muito específico e de interesse de muita gente, principalmente você que é empreendedor, empresário, né? Ou está pensando em investir aí no seu próprio negócio. Então,
esse podcast é para você. Eu vou estar aqui batendo um papo com ela, que é contadora há mais de 17 anos, tá? Começou a carreira aos 16, gente. Então, realmente, ela entende muito do assunto. É uma grande amiga também, de longa data, a minha queridíssima Simone Lima. Querida, seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui. Você me entregou aí falando que comecei com 16 anos e tenho 17 de Ah, mas ela é profissão. novinha, né? Mas é um prazer estar aqui e vamos aí discorrer bastante assunto interessante sobre contabilidade, sobre Exatamente. empreendedorismo, sobre reforma tributária. Pois é, só de falar disso eu já fico nervoso, viu, Simone? Porque olha só. Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez, tá, por aceitar o nosso convite, né? A gente sabe que a agenda de um contador é apertada, é Sim, corrida, principalmente início de ano, né? Porque é onde estamos aí, todos nós que somos empreendedores, estamos tentando ajustar as contas, entender as mudanças, né? Então, muitíssimo obrigado de verdade por você ter aceito e vir aqui bater esse papo comigo, tá bom? obrigada, eu que Eu quero já agradeço. começar, inclusive, Simone, querendo entender um pouco até para os nossos seguidores, nossos inscritos, né, conhecer um pouquinho da Simone. Eu queria que você falasse um pouco como é que a Simone entra, né, no ramo da contabilidade, ou se de repente a contabilidade escolheu a Simone. Fala aí para nós um pouquinho aí sobre a sua trajetória, por favor, Simone. Carlos, parece clichê, mas a contabilidade me escolheu. Eu brinco que eu devo muito da minha profissão e da pessoa que eu sou hoje para minha mãe, porque eu só comecei a trabalhar aos 16 anos porque minha mãe me incentivou a ir Ah, tirar isso minha é carteira de legal. trabalho e para me tirar ali da rua, para não ficar fazendo fofoquinha e tudo mais, sabe? Ficar batendo perna, né? Exato, Adolescente e exatamente, se tal. envolvendo Aham. em coisas que não prestam, não que eu me envolvia, né? Sim, claro, E mas. aí eu fui despretensiosamente tirar minha carteira de trabalho, aí na época tinha um programa lá para estágios, né, Uhum. e na hora a moça perguntou se eu queria me inscrevi, fui selecionada, comecei a trabalhar em uma contabilidade, e trabalhei lá por 4 anos, Nossa, isso com 16 com anos, assim, 16 anos. iniciando, assim, Estava ainda no geralmente ensino médio. é isso que eu ia dizer, porque assim, antigamente, né, gente, não que a gente seja velho, É, eu sou super né, jovem. não, nós somos jovens, claro, mas assim, porque tinha mais um hábito, né, existia um hábito de se iniciar, né, do trabalho, muitas vezes os pais inclusive para tirar da rua mesmo, né, normal, você estuda de manhã, vai trabalhar à tarde e tal, e esse lance do estágio, né, que você Exato. acabou ficando 4 anos. 4 anos, eu fiquei 1 ano estagiando, depois Uhum. fui efetivada, e aí 4 anos depois surgiu uma proposta também totalmente despretensiosa, fui Mas con dentro do ramo, dentro do ramo, e aí eu legal. saí da contabilidade, externa e fui trabalhar numa contabilidade interna de uma rede de supermercados. Trabalhei lá por Ah, 12 anos, foram 12 anos de muito crescimento, muito aprendizado. que E legal. recentemente voltei novamente para a contabilidade externa. Ah, boa. Então, assim, de grosso modo, foi bom para você, hein, porque você passou por esses ambientes, né, Sim, e teve inclusive digamos assim, acho que você teve um tempo também meio que de escolha, né, porque assim, você entrou aos 16, foi entendendo como é que funcionava, de repente ali poderia ter falado: "Não, não é o que eu quero", e sim, acabou exatamente. querendo, né. Em algum momento, nesses primeiros 4 anos, né, que foi a fase de estágio e tudo mais, teve algum momento que você pensou que: "Não, não é isso que eu quero"? Porque assim, você Hum. caiu meio que de paraquedas, né, Caí de você não estava paraquedas. nem procurando emprego, Nunca nem tinha né. ouvido falar em contabilidade Aham. até a data presente. Mas nunca pensei, entrei lá, fiz uma provinha, até na época escrevi que a minha pretensão de estudo era educação física. Menor Sim, sentido, menor realidade e nem hoje, fez. né. E aí, 1 ano depois, eu estava terminando o ensino médio, aí eu já emendei na faculdade Ah, e me legal. formei em 2013, se eu não me engano, e tô até hoje aqui Então você já nessa foi locadora. focada, depois que você Já. entendeu que: "Poxa, é bacana aqui e tal". Eu me encontrei, né, É, exato, é isso que é legal. E assim, e se encontrou de primeira, de primeira. né, porque a gente conhece inúmeras pessoas, eu conheço muitas pessoas, né, que às vezes, meio que, vamos dizer assim, passam por algumas profissões, né, conhecem umas, Sim, outras. Alguns até começam faculdades e vão trancando no meio do caminho até exato. se encontrar, às vezes nem se encontra, enfim, né. Mas que legal, você na primeira já se identificou, De tal. primeira. Você falou uma coisa, que eu fiquei agora para entender, que você falou assim, você trabalhou na contabilidade externa, depois trabalhou numa interna e agora voltou para uma contabilidade externa. Exato. O que seria, eh
os nossos, né, seguidores aqui Sim. entenderem o que seria uma contabilidade interna e uma externa. Uma contabilidade externa, ela faz atendimento de diversas carteiras de clientes. Hum. Então, qualquer tipo de comércio, indústria, e ela atende ali O leque dela é aleatório. amplo. Exato, exato. Aham. Uma contabilidade interna é quando é dentro de uma única empresa. Então, eu prestava Ah, serviço, não prestava serviço, né? Eu era sim. Contratada. contratada só Aham. de uma única empresa, daquela rede Ah, de entendi. supermercados. Então, era mais ali uma coisa mais fechada, né? Entendi. Agora tá, agora ficou bem claro. O interno seria quando você realmente é contratado por aquela empresa para cuidar da contabilidade Só, dela. E você fica exatamente, focado em fazer. exatamente. Aí você tem, inclusive, um lugar para ir todo dia, né? Que é a empresa, enfim, né? Tal. Sim, Hoje você, então, retoma a trabalhar no formato de externo, ou seja, exato, atendendo diversos clientes. exato. Hoje você tem o seu próprio escritório ou você presta serviço para algum escritório? Como é que funciona hoje essa dinâmica? Então, essa dinâmica é uma coisa, assim, nova que, Uhum. eu, assim, não querendo me gabar, mas só tem no escritório onde eu estou trabalhando atualmente. O Sim, escritório não é meu, o escritório é da Gisele e o Johnny, que são sócios, sim. e mandar um abraço para eles, inclusive, Claro, que claro. eles foram ali um divisor de águas na minha carreira, né. E há mais ou menos um ano e meio atrás, eles me fizeram uma proposta de ir trabalhar com eles como contadora associada. Nós Hum, nunca vimos essa modalidade de contadora associada no meio de contabilidade, isso sim. existe normalmente no direito. E aí eles me fizeram esse convite, eu topei, e como que funciona? Eu Hum, fui para trabalhar com eles, eu tenho uma responsabilidade lá, sou a gestora do departamento fiscal, certo. porém eu também tenho a possibilidade de montar a minha carteira de clientes com a estrutura do escritório. Oh, legal, bacana. Exatamente. E E aí você acaba, cuidando de um determinado, você tem uma determinada posição dentro do escritório, né, sim, porém, nada te impede de ter algum outro cliente, enfim, né. exato. Bacana, isso é legal, você acaba não ficando presa ali dentro, né. Exatamente. E aí eu tenho essa possibilidade de fazer a minha carteira de cliente, e aí todo mundo Boa. ganha, né. Lógico, Eu com ganho, certeza. consigo O crescer escritório, porque ali, agrega com a profissional também exatamente, gabaritada feito você, legal. exatamente. Isso é bom. E você também acaba tendo espaço, né, o escritório para atender o seu Sim, cliente, porque, receber. você montar uma contabilidade hoje do zero é muito difícil, porque além de nós temos alguns diferenciais lá, que Uhum. nós temos uma equipe que faz um atendimento totalmente presencial. Não Boa. é mais, não é robô, que é a maioria das Sim, contabilidades que está temos sendo por aí, automatizada, estão né. sendo automatizadas. Então você fala 90% do tempo com robô. Lá não, Sim, nós temos uma equipe que faz atendimento, nós temos a nossa sede própria, nós podemos receber nossos clientes lá o momento que eles precisarem. Então isso é uma questão, é um diferencial, né, e isso tem um preço, claro. que para uma pessoa sozinha começar isso, essa altura do campeonato, é muito difícil. Então eu ter esse privilégio, né, essa Uhum. possibilidade de já chegar num lugar onde está totalmente estruturado, Sim, e poder fazer o meu trabalho e ter essa possibilidade de ter minha carteira de sim. clientes é Porque acaba sensacional. acaba sendo algo assim que agrega, como você bem disse inclusive, agrega para os 2 lados, né. O Sim, escritório ganha uma profissional, com já experiência no mercado, já entende os formatos, e você ganha uma estrutura, né, para fazer o seu exato. trabalho, tanto com as suas obrigações, digamos assim, lá dentro, quanto atender ou abrir novos clientes, né. Então isso acho que acabou sendo viável realmente. Eu falei, quando você comentou que era algo que era meio que inédito, eu falei: "Então, de repente, fica até de modelo, né". Sim, com De repente certeza. alguém queira aí implantar esse sistema, porque, ao meu ver, pelo menos, eu sou bem leigo, tá, com contabilidade, mas parece ser bem funcional, né, Sim, eu bem acredito que vantajoso. fica Eu já vantajoso, exato. eu já conversei com muitos profissionais por aí, é muito difícil ver algo semelhante a esse formato que eu tenho hoje. Bacana. Agora, Simone, bom, já conheci um pouco, né, da sua trajetória. Bom, gente, assim, até para ficar só para vocês aqui entenderem um pouco, nós temos intimidade, né? Eu e os meus seguidores, nós temos intimidades. A gente bate papo bastante, né, pessoal? E eu conheço Simone já há um bom tempo, né? A gente, poxa, a gente se conheceu, no bairro, inclusive, que a gente mora no mesmo bairro, né? Então já tivemos vivências, já fomos aí para as baladas, né, É Simone? As baladas verdade, da já vida, o que é dançamos muito bom. bastante. Mas assim, eu não conhecia o seu lado profissional, que a gente acaba, lógico, né? A gente vai assumindo responsabilidades, a gente casa, ou faz família, ou não, também vai morar sozinho, enfim. Então, Sim. algumas coisas. E eu achei interessante. O meu irmão, inclusive,
quando sugeriu, né, convidar você para participar aqui do nosso quadro, ele falou assim: "Poxa, a Simone é contadora". Eu falei: "Nossa, eu não sabia, né". Então, assim, Exato. isso é legal, tá? Então, mais um motivo pelo nosso prazer de estar com você aqui hoje, né, pela nossa, né, fato de a gente se conhecer há um bom tempo, né? Exato. Então, muito legal isso. Eu queria agora, Simone, aproveitando que o ano está começando, né? A gente sabe que contabilidade para muitos brasileiros é algo assustador por N motivos, né? Porque tem a questão, tem as questões fiscais de uma empresa, né? E outra, a Simone já vai falar disso também. Pessoa física também precisa de um contador, né? Muitas vezes, Sim. inclusive, ou na maioria das vezes. Então, eu queria que você já começasse falando para a gente aqui um pouco, lógico, é bem complexo o assunto, mas que você abordasse aqui um pouco para nós, é justamente o que vem acontecendo, né, para 2026 com relação às mudanças, né? O que o empresário, empreendedor deve esperar para esse ano de 2026, falando de contabilidade, falando de reajustes, enfim, Sim. né? Então você vai saber falar melhor do que eu. Bom, para 2026 nós temos aí uma infinidade de mudanças, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Uhum. Temos reforma tributária, reforma da renda, temos uma possibilidade na reforma tributária que também vai alcançar ali o pessoal que tem imóveis alugados. Então, Hum, pensa, a pessoa física que tem ali, vai construir constrói uma, duas casinhas para ter uma fonte de renda. sim. Dependendo do rendimento que ele tiver dessas casas, ele também vai ter um impacto aí por conta da reforma tributária. Então, não é só sobre pessoas jurídicas, é também Sim. sobre pessoa física. Aham. E hoje, falando justamente disso, né, nesse aspecto que você tocou agora, porque eu vou entrar também nas questões aqui bem mais minuciosas, mas assim, hoje, então, a pessoa física, ela também deve, estar atenta a essas questões, né? Principalmente nesse Sim. sentido que você falou, de repente a pessoa que tem lá uma casinha de aluguel, um espaço que ela aluga, ou até mesmo, você me corrija se eu estiver errado, aquela pessoa que de repente, não sei, posso estar enganado, que produz alguma coisa em casa para vender. Sim. Entra nisso, Sim, nesse entra, porque além dessa questão dos imóveis e tudo mais, a Receita Federal está afunilando cada vez mais a base dela de rastrear os faturamentos. Então, as pessoas físicas que estão faturando aí um valor assim considerável sem justificativa, eles também hum. estão sendo pegos aí pela Receita Federal, pelo leão que a gente brinca, né? Aham, sim, Então, tem muitos empresários que poderiam estar mais seguros se de repente tendenciar, empresários não, pessoas físicas, né? sim. Se tendenciarem ali a se regulamentar no MEI e acabam não por pura falta de conhecimento ou de informação ou de uma orientação, acabam caindo aí na malha fina do imposto de renda e Entendi. tendo que pagar imposto assim gigantesco por falta de É, conhecimento. inclusive, você falou agora uma coisa que me chamou a atenção. Quando eu vou te fazer agora uma pergunta bem de leigo, tá, porque eu acho que também quem está assistindo a gente, né, teremos algumas pessoas que entendem, outras nem tanto, então acho que eu vou me colocar aqui no lugar de quem não entende tanto, até porque eu não entendo mesmo. Eh, por exemplo, uma pessoa física, né, então vamos colocar aqui, o Carlos, eu produzo, sei lá, bolos de pote, e tenho uma boa venda, tenho uma clientela até um restaurante, né, festas infantis e Sim. tal. Então eu tenho ali, quando que eu preciso me preocupar, falando de valores, assim, pô, agora eu preciso procurar um contador, ou até mesmo preciso me tornar um MEI, né? Eu não estou nem falando de direitos ainda, que o Aham. MEI traz alguns, né, direitos, assim, no Sim. sentido de dessa parte, né? Mas assim, em que momento eu falo: "Poxa, espera aí, comecei a faturar X, eu preciso procurar um MEI ou um contador?" Como é que você sugere isso pra gente aqui? Depende muito, Carlos, de como que a pessoa lida com esses valores. Hum, Mas se forem valores mensais que chegam ali próximo de R$ 6.000 mensal, de cara eu já oriento a abrir um mês, se for totalmente informal, tá? Essas sim. rendas. Uhum. Por quê? Você está correndo um risco. A Receita Federal, ela está fiscalizando transações bancárias a partir de R$ 5.000 da Hum. pessoa física. E o limite mensal do mês chega próximo de 6.000, 6.700 e pouquinho Aham. de faturamento. Então, se você tá nesse meio de caminho aí, tá faturando por fora 5.000, 5.500, 4.000 e não tá declarando imposto de renda, não tá declarando de onde vem essa sua renda, Sim. eu já aconselho imediatamente essa pessoa a abrir um MEI para ter ali um pouco mais de segurança, né? Hum.
Porque Legal. se você abre o MEI, você tem outros tipos de benefícios também, né? O MEI, ele tem você tá segurado pelo INSS, se Sim. tiver qualquer tipo de acidente É, ou tem doença, licença, licença maternidade, né? maternidade, Sim. exatamente. Então é uma segurança que a pessoa vai ter. Também Aham. pode contratar um único funcionário, se for o caso, se precisar. Sim. Então tem algumas particularidades bem legais que traz aí uma segurança para essa pessoa física que está aí querendo empreender e ainda não sabe para que lado que vai. Aham. Ou então, às vezes, já está até empreendendo, mas já está daquele jeito, né? Porque eu acredito, né? Eu acho que a realidade de muitos brasileiros, né? Às vezes, alguns até que trabalham CLT, mas acaba Sim, fazendo algo por fora, que é o que você falou, que de sim, repente está tendo uma renda por fora e ter essa preocupação, né? Porque assim, aquilo que você ganha, né, de forma CLT já está passando tudo certinho ali exato. pelo, pela contabilidade da empresa, né? Então já chega na sua mão, digamos assim, livre, né? Sim. É, É, acho que é mesmo isso a assim questão. ainda tem a questão do imposto de renda anual, né? Então, dependendo de quanto que seja esse rendimento Sim. por CLT, você tem a obrigação lá da entrega do imposto de renda anual, que tem muita Ah, gente que eu já tá. vi, inclusive a gente tá chegando, tá? No Exato, período. eu sei, já recebi já umas É, mensagens aí. agora em março a gente começa a ter acesso ao sistema. O ano passado liberaram as transmissões a partir de 1º de abril, se eu não me engano. Sim. Mas a partir de março já começa a liberar o sistema para preenchimento. E eu já vi, eu já recebi muitos clientes ligando desesperados: Simone, tô com meu Pix bloqueado. Porque o CPF bloqueou, porque tinha a obrigação de fazer imposto de renda e não fez. E o Hum. imposto de renda simples, só de rendimento da empresa, do CLT. Deixa eu te perguntar uma coisa, Simone. Quando falando ainda da pessoa física, essa declaração anual, né, ela é obrigatória a partir de A partir de um determinado valor, que todo ano a Receita Federal ela ela atualiza, né? atualiza, sim. Exato. Então Mas, em média, acho que se eu não me engano, ano passado era um rendimento acima de 35.000 anual. anual. Aí tá, então, suponhamos que a pessoa então superou esse valor. Esse tipo de declaração, né, declaração de imposto de renda, ela faz sozinha por algum aplicativo ou site, ou ela tem que procurar o contador? Então, eu oriento sempre procurar um contador, que é Sim. o menor risco que você vai ter. Mas hoje existe aí as pré-preenchidas, que é um Uhum. aplicativo da Receita Federal, que você importa. E se for uma declaração totalmente simples, que seja só realmente seu rendimento do CLT, Aham. tem muita gente que faz por conta, sem ter um auxílio de contador. Sim, Normalmente até procuro porque às vezes entende também, né, tem isso, exato. entende pelo menos um pouco ali, né. Normalmente procuro o contador quando dá algum tipo de problema e É, o computador fiz tem que errado. "Ai, caiu na malha fina, o que que eu faço?" Aí a gente vai, corrige, aí depois acaba o cliente ou a pessoa virando cliente para o próximo ano, Sim, claro, porque fica porque com medo de aham. cair na malha fina novamente. Aproveitando também aqui outra coisa, Simone, quando a pessoa física, se ela ganha um valor aleatório, sei lá, vamos colocar aqui uma suposição. A Simone resolveu, você falou que é faturamento anual de acima dos 32, vamos supor que seja 35 isso, por aí. 35, vai. E por algum motivo eu ganhei, alguém fez um Pix para mim, por qualquer outro assunto, nem trabalho, de repente eu ganhei um valor mesmo de R$ 50.000. Eu declaro esse valor ou não? Eu ganhei? Você tem que declarar, você ganhou, mas você tem que pagar imposto sobre isso. A mesma Ah, coisa quando você recebe uma herança. Quando você então recebe você uma tem que, herança, entendi. você tá recebendo. É um bem que era do seu familiar, do seu parente, mas você tem que pagar imposto sobre isso. Então, Então tudo tem tem o regrinhas de valores, até 400.000 de bem precisa declarar. Mas o que mais pega mesmo é quando a pessoa tem ali a fonte de rendimento de uma pessoa jurídica e sim. não declara. Isso daí é batata. Se você for registrado e tiver alcançado o valor que a Receita Federal estipula, Aí malha fina você na hora. Não tem tem nem. essa quando a gente usa esse termo malha fina, é o que é multa ou ainda é uma É notificação para uma depois ver? notificação. Ah, tá. É uma notificação, eles identificam que não foi feita a declaração e aí eles pedem para fazer a regularização. Dependendo, se você recebe essa malha fina e não resolve no tempo que eles dão hábil lá, eles bloqueiam o Ah, CPF entendi. Então você vai ser notificado, vai ter um prazo para fazer para a correção, regularizar. bacana, bacana, né. E eu já recebi muitos Complicado. clientes com CPF bloqueado.
Porque o pessoal Gente. não acompanha isso, essa E às questão vezes acha que não dessa precisa, né? correspondência da Receita Federal, né? Aham. Eles mandam cartinha física, mas hoje em dia a gente sabe que carta física tá É, bem fora tá exatamente, é. de cogitação, né? Mas também tem os canais para você acompanhar pelo aplicativo, mas as pessoas não têm esse conhecimento. E nós, na contabilidade, nós temos esse acompanhamento diário, né? Entendi. Então, assim, dependendo, da pessoa, quando ela já está mesmo migrando para se tornar um empreendedor, acho que o melhor é até ter esse profissional acompanhando, porque, assim, vocês também vão trazer outras sugestões, né. Até Sim, porque, assim, tem uma questão aqui que eu ia te questionar, porque, assim, o MEI, ele inicia, sim, só que aí, se ele for crescendo, né, ele deixa de ser MEI. Aí como exatamente. é que eu identifico que eu não sou mais MEI e eu preciso mudar? O principal fato aí é o valor de faturamento. O faturamento do MEI, ele tá em 87.000 anual, Tá, até o momento. pelo menos é isso. Tem um estudo aí para aumentar para 125, se eu não me engano, mas ainda não foi regulamentado. Aham. Então é 87.000 reais anual. Tem muitos MEIs, muitos mesmo, que faturam muito mais que isso. E estão ali, a gente brinca que é segurando na mão de Deus. E Aham. ficam por 1, 2, 3 anos. Só que Uma tem um hora. problema aí. Hã. A Receita Federal, ela é bem sacana nessa hora. Ela deixa você ir indo, só que ela pode te autuar retroativamente. Entendi. Então, Ela já tem até muito. percebeu, né. Ela falou: Ela "Não, tá vendo, fala: "Ó, tô dando corda, deixa aí". deixa ele que eu vou puxar essa corda uma hora". Entendi, aí Tem pega tudo muita pra gente, exato. trás. Tem muita gente que não acontece isso de cair em malha fina, de MEI e tudo mais. Uhum. Mas eu já vi acontecer, nós tivemos que fazer uma declaração retificadora de uma cliente de 1 ano para trás, e ela sabendo ali: "Olha, você já ultrapassou". O pior erro aí é a questão de emissão de nota fiscal. Hum. Quando esse MEI emite nota fiscal, porque o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal, tá? Sim. Só que tem empresas Que que precisam, solicitam, Aham. exato, que vão exigir a nota Sim, fiscal. claro. Então, quando você emite, você tá ali se acusando, tipo, eu faturei. E tem muito MEI que tá emitindo nota à torta à direita, e quando vai fazer a declaração do MEI anual, fala: eu recebi 6.000. E sendo que a Hum. realidade é 20, 30, Porque já tem as 50 notas que por entregam. mês. Exato. E aí, esse daí, mais cedo ou mais tarde, com certeza cai. Quem Entendi. não emite nota ainda tem um pouquinho mais de vantagem, mas mesmo assim, tá cada vez mais fechando o cerco. Porque agora também, você me corrija também se eu estiver enganado, mas assim, outra também, a gente escuta muito especulação, né, lógico, a gente tem que ficar também muito atento Sim, ao tal da fake news e tudo mais, mas assim, justamente eles utilizam ou vão utilizar ou estão aprimorando para utilizar a movimentação via Pix, sim, né, isso porque já ali o acontece. que entra e sai tá registrado, não tem para quem negar, Essa né. movimentação não do Pix, tá, mas a movimentação bancária, ela já era assistida desde sempre. Hum. Ano passado foi um inferno, porque soltaram essa notícia, só que sensacionalizaram de uma forma, assim, Sim, que foi uma loucura. fizeram só o barulho. Todo mundo ligando: "Meu Deus, e agora? E agora? O que que eu faço? O que que eu faço?". Só que isso sempre existiu. O que eles fizeram ano passado foi um ajuste de valor. Era Hum. 5.000 para pessoa física e acho que não, 2.000 para pessoa física e 5 para pessoa jurídica. E aumentou para 5 pessoa física e 15 pessoa jurídica. Entendi. Para movimentação bancária. O que que é movimentação bancária? Ah, Pix, TED, transferência, recebimento em cartão. Então, tudo isso é movimentação bancária. entendi. Você passar o cartão de crédito. Então, essas informações a Receita Federal tem. Ponto. Agora, o que a gente não consegue dar 100% de segurança é quando que ela vai ali Entendi, te autuar, né? porque assim, é o que você já falou inclusive, eles já estão assistindo, né. Sempre. Então assim, Sempre assistiram. quem já tá fazendo alguma coisa já é capaz que já até viram já, mas tá dando, deixa Sim. aí, vamos ver. Uma coisa que eu tenho curiosidade, porque eu já ouvi também falar, então a gente fica aquela coisa das fontes e tudo mais, é que assim, por exemplo, sei lá, eu ganho R$ 3.000 por mês, né, e eu tenho um cartão de 5. Aí, o que acontece? Eu, sei lá, gastei esse cartão de 5, fiz uma compra, só que eu parcelei esse cartão, mas gastei 5 porque, né, Sim. saiu 5, por mais que seja em 10 de 500. Nem tô falando dos juros do cartão, né. É, Mas deixa abaixo. então, aí beleza. E
sei lá, e aqueles outros 3.000 que caiu na minha conta ali que eu recebi da minha empresa, eu paguei o mercado, paguei uma escola, paguei um dentista, tal, tal, tal. Teoricamente, gastei 8. É assim que funciona? É mais ou menos assim, mais ou Que eles menos, juntam tá? tudo, mesmo que esse Eles dinheiro teoricamente acompanham não existiu, porque, né, o dinheiro do cartão não existiu, né? Exato. Se Eles assim acompanham a transação de cartão de crédito, mas quando tem essa particularidade de parcelamento de uma hum, compra, existe ali uma justificativa, né? entendimento, né? Exatamente. Agora, Ah, tem muita gente que usa cartão de crédito como segunda renda e passa pagamentos à vista. Vai pagando e vai passando. E aí é hum. onde que também costuma dar problemas para pessoa física, né? Então tem que tomar muito cuidado. A forma com que usa, né, porque às vezes algo que vem para ajudar, né, Não, pode não, normalmente cartão de crédito nunca é uma boa opção. é, exatamente. E assim, tem que ter muita coerência com relação a essas horas, né. Mas entendi. Então assim, eh, só para a gente finalizar um pouco dessa transição do pessoa física para o MEI, né. Quando a pessoa física, em que momento, né, você realmente fala assim para a pessoa: "Olha, o MEI é para você ou não é para você?" Eu digo assim, no sentido até da pessoa estar preparada ou não, Sim. né. Você chegam pessoas até você que: "Olha, eu sou físico total, mas eu quero ser MEI." E você em algum momento fala assim: "Não, não é a hora ainda?" Ou não, eu acho que a É pessoa já bem começou a faturar. difícil, depende muito do que a pessoa procura. Se a pessoa já me chega perguntando: "Simone, eu preciso contribuir e eu tenho uma rendinha por fora, uma renda extra", Ah, tá, porque não também tem tem a nem questão de contribuir. discussão, é a abertura do MEI. Agora, se a pessoa está tendo ali um rendimento bem aleatório, informal mesmo, Sim. mês sim, mês não, então eu acho que ainda dá ali, e se ela tem uma outra comprovação de renda, Ah, tá. ou Porque às sem o vezes é bom ter CLT, recorrência, né. exato. Entendi. O MEI dá para esperar um pouquinho nesse sentido, mas eu acredito que a grande maioria, o pessoal hoje abre MEI assim que nem Então, é porque abre exato, conta é. no Instagram. Exato. Então, por isso que eu tô te perguntando isso, porque assim, é comum hoje, né, a pessoa falar: "Ah, eu sou MEI", né. Exato. E a pessoa e muitas das vezes, inclusive, ela trabalha numa empresa e tal, e ainda assim ela abriu um MEI e às vezes você: "Ah, porque às vezes eu faço tal função", mas espera aí, porque assim, existe imposto, né, paga seu Sim, imposto, e se não pagar, sim. tem todas as questões, né, Eu porque é acho, uma empresa, né. exato. Eu acho que é um dos piores erros aí das pessoas que abrem MEI, é exatamente essa. Abriu o MEI, e agora? Agora você tem que fazer um acompanhamento. Você tem que pagar os Exatamente. impostos bonitinho, você tem que justificar, fazer a declaração anual do MEI. Se você não paga os impostos, se você não faz a declaração, seu CNPJ é suspenso. Se seu CNPJ fica suspenso, consequentemente, o mais tardar possível, assim, tipo, em coisa de 1 ano, chega para sua pessoa física. Sim. Essa conta chega, porque o CNPJ tem ali o vínculo com a pessoa física, né. Aham. Então acho que um dos maiores erros das pessoas é abrir o mês e esquecer que ele existe, e deixar ele de canto. Sim. E aí depois ter maior prejuízo para poder fazer a regularização, ou só para fazer a baixa. Eu tô com uns 3 casos, mais ou menos, de pessoas que abriram MEI sem motivo, às vezes: "Ah, porque eu quero fazer um convênio mais barato e no MEI ficar mais Entendi, barato". é. Ah, Tenta fazer como algum recurso para ter algum tipo de privilégio e acaba se exato. complicando, E né. sem fazer nenhum tipo de consulta a um contador antes. Faz porque tá Hum. fácil, é só Porque abrir é um simples, aplicativo, né. qualquer pessoa faz. Aham. E aí acaba depois tendo esse prejuízo, né, de impostos em atrasos, de declarações em fazer e tudo mais. Exatamente. Então, gente, ó, ficar atento aí, porque não é brincadeira abrir MEI, né, imposto, né, e tantas outras obrigações. Porque, assim, tem as obrigações, né, por mais Sim, simples que sejam, né, porque é mais simplificado, mas tem as obrigações, tem as né. E obrigações. agora, assim, vamos falar um pouco dessas reformas que estão vindo, né, algumas já chegaram, outras estão aí, em fase de tramitação e enfim, né. Hoje, falando mais dessa parte dessas mudanças, para o empresário, né, ele deve de cara se preocupar com relação a: "Nossa, mudou, e agora?" Bom, Carlos, essa questão, deve sim se preocupar. Por quê? Ao contrário que todo mundo acha, a reforma tributária já está regulamentada, ela Uhum. já é um fato. Ela está começando agora em janeiro de 2026, já tem as bases de testes. Então, para esse ano de 2026, empresas do lucro presumido e do lucro real já estão sendo ali afetadas, não financeiramente falando, Aham. mas com informações que antes não tinham, com nota fiscal, com
campos diferentes. Então, tem que se preocupar sim, tem que se planejar agora, porque 2026 é o momento de fazer o planejamento, para quando chegar 2027, 2028, a empresa não quebrar porque não se planejou. Inclusive, aproveitando já esse gancho que você falou aqui do planejamento, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para nós justamente sobre isso, né? Porque você falou assim que a empresa pode até vir a quebrar por falta de um planejamento Sim. tributário, né? Eu queria que você explicasse para nós aqui justamente isso, Simone. O que seria hoje, né, no modo geral, né, para a gente poder entender o que seria hoje um planejamento tributário? E existe um tamanho de empresa ou Sim. não? O MEI já tem esse planejamento? Como é que Eu, seria? a minha visão é que o planejamento tem que ser desde a época do MEI. A partir do momento que começou a crescer, você já tem que pensar ali quais estratégias fiscais você vai seguir. Aham. É, hoje nós temos aí 3 tipos de regimes tributário, que é o Simples Nacional, Uhum. o lucro presumido, o lucro real e tem o lucro arbitrário também, mas que não é tão comum, né? Sim, Então a gente conta os 3 aí que são os os mais comuns principais. usados. Aham. E tem muita gente que, por falta de planejamento ou de conhecimento, acaba pagando mais caro o imposto, porque meu amigo me falou que se eu tiver no lucro presumido, no lucro real, eu vou pagar mais caro, eu vou pagar mais barato. Só que você está nesse regime tributário, tem outros tipos de consequências também. Então, Hum, o que que você precisa? De um contador para fazer uma conta para você, um planejamento e ver na ponta do lápis o que realmente é mais vantajoso para você. Só de verbalizar, porque o meu amigo, entendi. isso não é régua, porque cada empresa tem uma visão diferente. Então, assim, no grosso modo falando, é, é meio que um joguinho de xadrez, né? Sim, Você tem ali algumas peças que elas podem ser utilizadas e que de repente o que funciona para você não vai funcionar para mim. exatamente. Então existe mesmo assim um planejamento onde você vai identificar, porque assim, então hoje falando da questão tributária, né, ela consome uma boa parte, né, uma boa fatia, né, do faturamento da empresa, né? Sim, Então assim, se não tomar cuidado, você acaba e às vezes nem precisa pagar tanto valor porque você tem as opções de se pagar menos. Seria isso, né? exatamente, Acho que eu entendi. exatamente. A parte tributária é o que mais consome o faturamento das empresas. Parte tributária, folha de pagamento. Essa questão da folha de pagamento é onde mais se peca aí, porque existe alguns diferenciais para as empresas do Simples Nacional e para as empresas do lucro presumido Hum, e lucro real. Normalmente, sempre a gente fala que o Simples Nacional ali, dependendo do regime não, da atividade da empresa, o Simples Nacional ele sempre vai ser o mais ali vantajoso, porque ele tem uma alíquota menor. sim. Mas tem algumas empresas que, dependendo do estudo, dependendo da onde ela estiver ali, se ela está em meio de cadeia, para quem que ela revende, se ela revende para outros revendedores, se ela tem uma quantidade Nossa, é bem grande complexo. muito complexa, uma quantidade grande de compras de mercadoria, se ela tem muitas despesas e tudo mais, aí ela consegue ali ir para um lucro real para poder ter um equilíbrio Entendi, no gente. imposto, mas normalmente o lucro real, a gente classifica ali que é sempre para grandes empresas, Sim, que têm faturamentos grandes e porque que acaba têm uma margem de compensando, lucro um pouco né, maior acaba também. compensando, como você bem disse, na ponta do lápis, né, lá no Sim, final acaba compensando. Mas para isso tem que ter o profissional que entenda para fazer justamente essa exatamente, continha, né. exatamente. Até mesmo porque o lucro Continha não, real né, que isso é uma conta é, imensa. o lucro real é muito mais complexo. Aham. Então, nós temos, assim, às vezes, clientes que têm um pouco de dificuldade de entender como que funciona o Simples Nacional, que se diz simples. Quem Que é dirá um o lucro complexo real? nacional. Não é que não tem nada de simples, tá? Sim. É só o nome mesmo. O simples ele é o mais utilizado hoje, né. É o mais utilizado. Mas ele também, assim como você mudar de MEI para ME, ele também tem uma Tem, limitação que tem uma hora que você não pode mais ser simples? sim. A limitação do Simples Nacional é de um faturamento de 4.800.000 Então anual. eu tô ainda no simples. Mas ainda assim, dependendo da pessoa que estiver ali faturando um pouco mais de 3.000.000 e pouco, três milhões e Já 600, tá já compensa ir para um lucro presumido e lucro real. sim, porque às vezes Tem que fazer continha. Às então vezes, é essa que é a mesmo questão. podendo se faturar até 4.800.000, às vezes não é
vantajoso você continuar no Simples Nacional até a raspa do tacho ali. Entendi. Até chegar no momento exato. Você Exato. pode antecipar isso e, de repente, já ter algum, sei lá, privilégio, digamos assim, né? Sim, Al você conseguir um uma gasto economia menor, uma tributária. economia tributária. Exatamente, que legal. Isso é bom. É bom a gente entender, né, pessoal? Porque são coisas assim que às vezes a gente vai passando desapercebido, né? E vai deixando passar. E você, de repente, que você que está, né, empreendendo, começando o seu negócio, já começar a levantar a anteninha. Até porque, como a Simone já bem disse aqui, a partir do MEI é bom a gente ter um acompanhamento aí de um contador especializado, uma contadora especializada, porque ela vai nos dar um norte, né? A gente vai começar a entender algumas coisas que eu confesso que é difícil pra caramba. Ô, Simone, deixa eu te falar uma coisa. Agora, você falou, né? Tem a questão que é uma grande matemática, né? É assim, contas, aí você entende o que vende, para que vende, né? Como vende, porque tudo isso, né? No final tem lá suas questões de impostos e tudo mais. E eu vou trazer aqui agora uma questão, quero entender como é que você está vendo isso. Por quê? Nós sabemos que a IA Uhum. está aí no mercado, né? E ela faz de vídeo a imitar sua voz, a Sim. te dar um projeto pronto, elaborado. E eu acredito que dentro do mercado da contabilidade, ela já deve estar também entrando para ajudar ou para atrapalhar. Eu Sim. queria que você dissesse como você vê a IA entrando, se você já usa alguma ferramenta, se você Gente. indica, e se você acha que ela está vindo para ajudar ou para atrapalhar, pelo menos nesse primeiro momento, né? Que está tudo se adequando ainda, né? Então, eu queria entender da sua parte aí. Bom, eu acho que tem pesos e medidas aí, Aham, mas quem souber usar vai ser um grande aliado. Porque hoje nós já temos algumas plataformas com IA, sim. temos também robotização, que também é o que está tendo bastante para nossa área, porque são muitas informações. Imagine você fazer gestão de nota fiscal de 1000 notas fiscais de um único cliente Eu imagino. na mão, que era o que Sim. era feito antigamente, Entre né, uma por uma, né? uma por uma. Eu peguei essa fase, tá, e É, eu sou lógico, jovem. então. Mas é por isso, eu acho que é isso que amadurece e deixa o profissional, Exato. né? Porque ele entendeu o processo, porque hoje na IA vai facilitar muita coisa, mas Com pode continuar. certeza. Então, a parte de robotização, é a Aham, parte de se você tiver ali um discernimento para usar, vai ser sim. super vantajoso. E brincam que a IA vai substituir o contador. Eu não concordo. Aham. A gente até fez um meme tem vários memes aí na Sim, internet. claro. Hoje o A que IA mais tem? falando, a gente perguntando se o ChatGPT ia substituir o contador. Ela, Deus me livre ter que lidar com a véia do Gov. Porque, gente, tem coisas que o ser humano tem que interpretar. Não, Sim. não, não tem outra opção. Então, para facilitar a sua entrega, para otimizar, para organizar, para ficar mais bonitinho e Uhum, tudo mais, claro. eu super sou a favor. Eu uso muito ChatGPT, mas para ali aquele tete a tete que ainda é o que a gente está pregando agora, Aham, contabilidade consultiva, sim. não tem IA que troque. Porque o que você, Carlos, como empresário, vai chegar e vai trocar de ideia com Pois é. com o ChatGPT? Aham. Não, isso é fato, isso é fato. É Eu também o aham. contador vai sentar ali, vai avaliar o seu caso, desde a parte lá de suas rendas de pessoa física, todo o seu ambiente, tudo nos mínimos detalhes e pensar uma estratégia para você. Agora a IA, ela vai ali mais para um auxílio, para facilitar, para Sim. entregar mais rápido, mas Aham. substituir eu acredito que não. É, Mas não eu sou a favor, muito a favor. não, bacana. Isso é importante, porque assim, você tocou no assunto, porque muitos profissionais, inclusive, eu converso com muitos profissionais, eu conheço de várias áreas, inclusive, e tem muito desse questionamento, né? Será que, né? Será que substitui? Ou será que até que ponto ajuda, ou até que ponto atrapalha, né? E a contabilidade, por ser, lógico, tem toda a parte humanizada, isso eu acredito perfeitamente. Inclusive, para mim, todas as funções, ela tem que se manter o lado humanizado, né? Porque eu acho que nada melhor do que isso, né? Até nosso propósito aqui no Café com Teatro, Exato. no nosso podcast, é trazer essa humanização, né? Que é conversar com quem está ali, conversar com quem está aqui na nossa frente, trazendo informações, batendo essa ideia, né? Trocando essa ideia, inclusive, aprendendo, né? E eu acho que só se aprende quando está assim, diante, né? Com Porque você vai certeza. trazer informações, eu vou trazer questionamentos, né? Então, eu acho muito legal. E muitos profissionais têm esse receio justamente porque, falando agora da contabilidade, porque por se tratar de uma área exata, né? Porque, tirando o lado humanizado, são contas. Por isso Sim. que
eu conversei já com alguns contadores, né, batendo um papo ali sobre, e falar, meu, cara, será? Porque é uma matemática, né? Então, um robô Mas treinado, mas eu concordo com o que não você se traz. limita só à matemática, Sim, porque tem as exatamente. legislações brasileiras é um emaranhado. Exato, E né? só para você ter noção, É muita coisa ao mesmo tempo. existe vários canais de tirar dúvidas referente à legislação Sim, brasileira, tanto no estado de São Paulo quanto na Receita Federal, porque nem eles mesmos entendem. entendem, né? E um único assunto, às vezes, tem vários tipos de interpretação diferente por Exato. parte deles, que dirá por nossa É, parte. Então, para tá você ver tentando o entender. quão complexo é. Então, eu acho que essa questão da IA, Substituir, é. não, acho que Até não. porque você falou uma coisa que eu achei interessante, porque essa questão também tributária, ela se torna muito complexa, porque como você falou, é um emaranhado ali de informações, mas além disso, né, porque eu já trabalhei dentro de departamento fiscal de empresa e tudo mais, e área administrativa, e a gente via, né, que assim, tal estado é tal alíquota, tal estado é isento, tal estado... Ou seja, para cada lugar, gente. Então, Exa não sei se você vai concordar comigo, aí você pode me explicar isso. O contador de São Paulo é o contador de Manaus, Ele pode ser? mas ele estuda Ele bastante. tem que estudar muito. Mas eu já te antecipo que a reforma tributária veio exatamente para acabar com isso. Ela Ah, veio para unificar essas alíquotas. Então, esse conhecimento que você tem de que em São Paulo é tanto, no Rio de Janeiro é tanto, eles vão eles vão unificar. Já está unificar, unificando, tá? Isso assim, já é base legal. O que ainda não existe é uma alíquota certa. única. Eles ainda Ah, estão. tá, acerta ainda, não sabe Não é ainda. definido um Sim, alíquota, qual é o mas percentual ainda, né? exato, mas já está unificando, então vai ter uma régua ali. Então, muitas empresas que saíram de São Paulo e foram para regiões Pro onde tinha interior, benefício porque fiscal, porque a alíquota aham, era mais baixa, não vai mais fazer sentido. Então, tem até, eu participei de uma palestra recentemente que vai que alinhar foi tudo. falado, vai passar uma régua. Foi falado que Legal, muitas grandes indústrias que saíram de São Paulo por conta do alto imposto vão retornar, porque logisticamente falando, vale mais a pena estar em São Paulo. entendi. Então, a reforma tributária veio aí para dar uma bagunçada nisso, porém, a longo prazo, a gente enxerga que isso vai ser muito positivo É isso que eu ia te para perguntar. as É empresas. o que você, como contadora, inclusive para sua experiência de 17 anos ou mais, inclusive, como é que você vê essa mudança, assim, se você está mais no lado dos positivos, que, pô, que legal, ou, cara, não sei ainda, como é que você está se colocando aí nessa balança? Eu tô no meio ali. É, você ainda Porque está ainda como analisando? eu falo que essa reforma tributária da experiência que eu tenho de 17 anos é uma das maiores que eu já vi acontecer de mudança, porque Que, inclusive, você comentou, só te cortando rapidinho, você comentou que ela ainda vai acabar quando? 2033 Então, é ela é o um fim dela, é processo, um né? processo. Ela vai ser de forma, me fugiu a palavra agora, progressiva, né? Progressiva. Não vai ser de uma vez só. Até Aham. mesmo Até porque porque, o entendimento, né, é muita Carlos, coisa, né, tem muita informação. muito, mas muito contador ainda que tá contando que não vai acontecer. Muito. Tá achando que é lorota. Tá achando que é lorota, que vai mudar de governo e vai mudar de. Mas isso não é de governo de agora, nem de. É de. É um processo que já A vem reforma tributária já está sendo falada há mais de 10 anos. E entendi. tomou força nos últimos 3 e está regulamentada já tem mais de um ano. Então, tivemos aí 2025 todo para entender ali como O funciona, processo entender muito superficialmente, porque a base legal da reforma tributária tem mais de 500 artigos. nossa, é Mais de muito. 500 artigos. Então, é muita coisa para você ler e entender e Entender e interpretar. colocar em prática, né. Mas eu vejo que a longo prazo vai ser bom tanto para a gente contador, porque vai facilitar algumas coisas, Sim, mas o processo vai ser bem doloroso, porque nós vamos ter que, ao mesmo tempo que vai estar acontecendo a reforma tributária, vai estar acontecendo o atual que tem hoje. sim. Então, É. e vai estar mudando, e vai Uhum. estar tendo Então, atualizações do atual. o empresário, ele vai transitando no que já existe, se preparando para Pro uma no mudança, né, Exato. e já acontecendo algumas no meio do caminho, ou seja, é um processo realmente doloroso. Você Bem, acredita que algumas empresas podem vir a quebrar por conta disso, por falta de muito. planejamento? Eu acredito com toda certeza absoluta, tanto empresários quanto contadores.
Já tem muito contador vendendo carteira de cliente. Porque, imagina, um contador. Eu, se fosse esse contador que eu vou te dar o relato agora, faria a Sim. mesma coisa, tá? Ah, Um contador já com seus 70 e poucos anos. sim. Essa altura do campeonato, ter que aprender tudo do zero. Porque é isso que vai acontecer. A reforma tributária é tudo do zero. Não tem, eu tenho 17 anos de experiência, mas quem vai chegar agora vai aprender junto comigo. Então Então vai quem ali. começa agora Exatamente. Aí é porque, assim, teoricamente, tudo que você pegou para trás vai deixar de existir, sim, é claro né. que é a essência, você vai ter ali, Claro, o mas know-how e tal, mas, exa assim, a questão prática do fazer, vai ser você vai ter do que aprender zero. de novo junto com quem tá começando. Exatamente. Que Então, um loucura. contador mais velho, que já não vai Tá se desgastar cansado já, essa é. altura do campeonato para aprender reforma tributária. Eu tenho dia que eu penso: "Meu Deus, será?" Talvez seja por isso esse prazo tão longo, pra acabar lá em 2033, né, Pode porque ser, eu nunca talvez, pensei por esse olhar de tentar ir né. tirando. É, porque, assim, talvez não, porque, assim, você colocando agora essas questões, essas dificuldades que existem e que são realmente plausíveis e tal, poxa, se a gente muda isso em 3 anos, ninguém pega. Então vai ser o jeito, né, manda aqui 5%, o pessoal aprendeu, Sim, já entenderam? Já, agora manda mais 5%. E assim, se torna, eu acho que é mais ou menos como o é. processo de, vou usar aqui um exemplo do teatro, deve ser mais ou menos um processo de decorar o texto, né, onde você decora ali Sim. um primeiro pedaço ali do texto, entende ele, coloca em prática, ensaiou, É porque talvez, exatamente né, isso, cara. facilite, né. Você traduziu perfeitamente, porque para esse ano de 2026, as empresas já têm que começar a colocar as informações nas notas fiscais Uhum, e informar também nas obrigações fiscais, que aí é a parte do contador, né. sim, Só que é a nível de teste. É obrigado, mas não tem nenhum tipo de cobrança ainda. Você entendi. vai colocar ali uma Se alíquota, estiver um errado, não tem percentual. questão ainda. Se tiver errado os valores, não tem questão. Agora, se tiver errado o preenchimento, já tem penalidade. Eles até ajustaram aí essas datas, mas Uhum, era para ser a partir de 1 de janeiro, sem entendi. choro nem vela. Mas como a gente sabe que no Brasil é tudo. Sempre tem um jeitinho Sempre tem um brasileiro, né, jeitinho, já teve uns ajustes aí, acho que eles prorrogaram até abril, mais ou menos, pra todo para mundo se o pessoal se adequar. adequar. Já está tendo que preencher, porém a obrigatoriedade ali de fiscalização, se preencher errado, ainda deu uma empurrada. Mas é Entendi. exatamente isso, o pessoal vai ter 2026 para se adequar, Adequar essa primeira fase e aí 2025 já começa a segunda em vinte e fase. sete, Isso, 2027 já começa a né. segunda fase, já sai aí que a reforma tributária está trazendo novos impostos, chama CBS-CBS, que vai aí substituir o ICMS, o Ah, é PIS, o isso, é. COFINS, o ISS São 2 que vão e o unificar IPI. 5, né. Acho que é Exatamente. essa, eu vi algo do tipo. Que ainda assim, realmente, eu acho que aí mais do que nunca, quem está entrando no empreendimento ou de repente é meio avoado e está deixando as coisas embolarem, eu acho que mais do que nunca tem que ter um contador ali, né. Tem que entender, Tem que ter um porque imagina, chegar a janeiro, na verdade, ainda mais para essas empresas do Simples Nacional, eles vão ter que fazer uma escolha muito importante agora em setembro de 2026, porque eles vão optar se eles vão permanecer no Simples Nacional regular ou se hum, eles vão se adequar ali para não perder uma competitividade, que é um assunto mais aprofundado para eu sim, trazer para você aqui. aham, Mas eles já vão ter uma tomada de decisão agora para 2026. Então, se não se planejar de agora até julho, mais ou menos, que a gente está colocando para os nossos clientes, que é uma data assim, limite para você decidir, sim, vai levar susto. Quando chegar 2027, vai ser aquela loucura. Vai perder cliente, não vai saber o porquê. entendi. Então, vocês viram que a Simone já deixou aqui a deixa que vai ter um segundo episódio dessa conversa, porque ela vai ter que trazer mais informação. Né, porque é muita coisa e realmente, quando a gente vai adentrando no assunto, é muito louco isso que você falou do emaranhado, né, de Mas informação, é porque olha só que loucura. Quando a gente vai entrando no assunto, a gente vai uma puxando coisa puxa. mais ganchos e ganchos, né, e vai vendo que: "Espera aí, mas sobre esse negócio aqui que eu tenho que entender". Então, eu imagino para um leigo que está ali, de repente, com o seu pequeno comércio e descobriu que tem que começar a fazer as declarações e nota e tal. Nossa, é muita É por loucura, isso que o né. contador tá aí, né? A gente vem aí para facilitar a vida do empresário e para dar essa contabilidade consultiva para ele não ter que se preocupar
e entender isso. A gente entende e leva para ele de uma forma mais caricata, Sim. sucinta, né? Sim, claro, de uma Mais maneira lúdica. Às vezes a é, gente vai até para lado lúdico para é, poder explicar para os para ficar clientes. mais claro, porque até porque cada um, né, vai ter um tempo para entender ou enfim, né. Mas é bem complexo assim, e bem bacana também a forma com que você traz, e acredito que os seus clientes devem gostar desse bate-papo com você, porque assim, você deixa bem Sim, claro. Eu entendi muita coisa, inclusive, tenho certeza também que nossos, inscritos e seguidores também vão entender e vão inclusive te procurar, porque tem exato. muita coisa boa aqui acontecendo. Eu quero que você agora, né, já que você já falou também da importância do contador, né, que é muito importante mesmo, a gente percebe isso, é que você colocasse agora um pouco do que seria, então, hoje a sua profissão, se a gente comparasse à arte. O que seria a contabilidade dentro da arte, hein? Bom, a contabilidade é uma arte, porque você pegar esse emaranhado, que nem a gente falou, de informações, de base legal, de estados aleatórios e conseguir unificar aquilo ali, traduzir de uma forma mais clara para o seu cliente, você tem que ser artista para fazer isso, não tem como. Então, eu vejo que a contabilidade está super ligada com a arte, não tem como. Com certeza, eu também não duvido. E eu tenho certeza que nossos seguidores e inscritos também não duvidam. Gente, é o seguinte, enquanto a minha convidada vai tomar uma água aqui, eu quero já agradecer você que está aí nos acompanhando, então não deixe de curtir e comentar, né? Já vai lá também, você que de repente caiu aqui nesse vídeo e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, é o @TV Café com Teatro no YouTube, e siga nosso perfil no Instagram, que é o @Revista Café com Teatro. Gente, não perca tempo, tem muito conteúdo bacana aqui, tá? Então você vai adorar. Quero também já agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? Que é o Leno Filme Santana, nosso grande amigo Natan, e claro, a editora Castelo. Um abraço aí ao nosso amigo Joel. E agora eu vou trazer aqui, eu quero saber, Simone, você gosta de futebol ou você adepta a algum esporte específico? Como é que é a sua vida aí com esporte? Olha, eu tô bem fora do esporte, É, mas torce para algum time? torço para São Paulo. É São Paulino. Aí, ó, temos um São Paulino aqui hoje. Eu tô te perguntando isso porque a gente vai fazer agora um jogo rápido, né? Um jogo rápido café com teatro, onde eu vou te falar uma pergunta ou uma palavra e você vai desenrolar com o que vier na cabeça, tá? Então fica bem tranquila, é coisa boba, tá bom? Nosso jogo rápido café com teatro, aqui com a nossa queridíssima convidada de hoje, Simone, tá bom? Então, vamos lá? Preparada, Simone? Preparada, não muito, mas tô. Então, bora lá. Simone, é um sonho. Um sonho? Eu tenho um sonho, que isso já tá na minha ponta de língua, é de ajudar os empresários da nossa região, lá do Jardim Presidente Dutra, que a gente Legal. vê muitas empresas ali, comércios, abrindo e fechando com muita rapidez. Então eu tô com esse projeto aí, de fazer um projeto bem bacana para esses empresários da região do Presidente Dutra, que é o lugar onde a gente eu nasci e Sim, cresci, né. claro. Não, muito bom e legal essa sua preocupação, inclusive, com a região, os comerciantes, né, da região ali onde você começou tudo, inclusive. Então, parabéns, tá? Obrigada. É um lugar Um lugar? Minha casa. boa. Se pudesse instalar um botão de pausa ou de desfazer na sua vida, qual dos 2 você instalaria e por quê? Que difícil. Eu acho que de pausa, de desfazer não, eu vou justificar o contrário, tá. Sim, Desfazer não, porque eu não me arrependo de, graças a Deus, de nada do que fiz até a minha trajetória de agora, tudo aconteceu no tempo que tinha que acontecer, então seria um de pausa, caso eu precisasse recalcular a rota aí para o futuro. boa. Simone, doce ou salgado? Doce, Minha família é maravilhosa. um hobby. Assistir série. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Simone lá de trás, qual tempo você voltaria e qual seria o conselho? Cara, eu voltaria para Simone de 20 e poucos anos, 21, 22. E falaria pra ela segurar um pouco a mão, porque ela foi muito gastona à toa. É, hoje é E contadora, né? hoje mas é casa de ferreiro, como é? Casa de ferreiro, espeto de De pau. pau. E eu falaria pra ela estudar um pouco mais, Uhum. porque por mais que eu tenha me formado e tudo mais, o estudo ajuda muito. Teria estudado um inglês, algum outro tipo de, por exemplo,
Power BI e tudo mais. Claro, Que legal. isso hoje tá fazendo muita falta para algumas coisas. E faria muita diferença. Faria muita diferença. Que legal. Eu sei que você começou bem nova, né, aos 16 anos, mas se não fosse contadora, o que seria? Hoje eu não sei nem te responder isso. Na época eu falava aos 4 ventos que eu ia ser professora de educação física, mas hoje eu não sei nem te falar. Hoje ela é contadora de É. verdade. Nunca nem passou pela minha cabeça o que eu seria. Defina a Simone em poucas palavras. A Simone é uma mulher, hoje mulher, né? Eu ainda falo um pouco às vezes menina. Feliz, conquistando algumas coisas aí, Legal. chegando perto ainda não sou uma mulher totalmente realizada, Está no mas caminho, né? estou no caminho para isso. Sou muito próxima da minha família, Muito bom. amo os meus sobrinhos. Tenho um chamego muito grande com ele, como eu não tenho filhos ainda. Sim, Eles são É a a minha tia. exato. Eles são a minha motivação. Inclusive, antes de vir pra cá, eu passei e vi um deles e falou: "Nossa, tia, como você tá bonita! Eu já É, vai passar agora pra eu assistir?" Falei: legal. "Ainda não". Então, é isso, Simone família, Simone amigos, e é isso. Que bom, gente. Olha só que legal. Essa foi a Simone, a minha convidada de hoje aqui para o nosso quadro Minha Profissão é uma Arte. Eu tenho certeza que, assim como eu, você aprendeu muito e também ficou com muita dúvida e muita curiosidade. Então, eu já te convido a estar seguindo aqui novamente o nosso perfil e também, claro, o perfil da nossa queridíssima aqui, convidada Simone. Simone, querida, muito obrigado, Eu tá, que por aceitar, por agradeço. estar aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas, de muitas, né? Porque ainda ficaram muitas dúvidas, mas o tempo, infelizmente, é curto. Quando a gente vê, acabou, tá vendo? Acabou, Você tá até passou nervosa, exato, tá passou vendo? rápido. Passa rápido. E são dúvidas que vão ficando, né? Assim, que fica na cabeça, e muita coisa também já foi esclarecida. Eu queria, aliás, eu gostaria que você olhasse para sua câmera, tá? Fizesse seus agradecimentos aí e, claro, deixasse seu contato, Instagram, para que quem, de repente, tiver curiosidade, dúvida ou interesse no seu serviço, pode aí te chamar. Com Então, fique à certeza. vontade. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer você pelo convite, ao seu irmão Dácio também, que foi quem fez a ponte, né, Sim, e lembrou de mim. Gostaria de agradecer a Gisele e o Johnny que me deram essa oportunidade de contadora associada, que está sendo muito importante para minha carreira. E quem tiver dúvida, gente, minha rede social é @simonelima.contadora e também tem a rede social do escritório, que é @acdcontabilidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto que nós falamos aqui, ou seja, qualquer outro tipo de assunto voltado a empresas e até mesmo pessoa física, porque está chegando aí imposto de renda, exatamente. fiquem à vontade de chamar a gente lá nas redes e também depois eu posso deixar meu contato de telefone, sem Se problema tiver algum nenhum. contato do escritório, que alguém possa chamar, fica à vontade. Eu não sei de Ah, cabeça. não, então a gente deixa também Eu tô você. sem minha cola aqui Não, agora. fica tranquilo. A gente também, qualquer coisa, deixa também nos comentários, nos cortes que vão E subir, que quem quiser pode estar te procurando, tá bom? Simone, querida, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? De verdade, foi um prazer ter sua presença aqui. Espero que você tenha curtido aí bater esse papo gostei com a gente, nosso bastante. espaço, né? Nosso novo espaço, inclusive estreando aqui com a gente. Muito Então, obrigada, é um muito. privilégio. Nossa, que é isso, o prazer foi todo nosso, de verdade. Muitíssimo obrigado. A casa é sua, tá? Fica à vontade. Quando você tiver alguma novidade aí sobre essas mudanças tributárias, manda pra gente. A gente, de repente, Legal. remarca esse bate-papo, porque eu sei que tem muito assunto ainda para ser tratado, né? Sim, com Afinal, até certeza. 2033, 2033, muita água vai rolar. então a gente tem muita coisa para acontecer. E eu quero, é claro, gente, agradecer a todos vocês aí que estão nos acompanhando, que já é inscrito no canal, que já segue o nosso perfil. Então, muitíssimo obrigado. Continue, claro, seguindo, comentando, compartilhando. Indique aí para os seus amigos e todos que nós temos aqui um conteúdo de primeira para você. Quero também agradecer a Deus Nossa Senhora Aparecida por sempre estar nos abençoando. Então, gente, um beijo no coração e Café com Teatro, a sua revista digital.